Em 2018, quase perto das eleições, os meus netos apareceram lá em casa falando: ah, avó, é importante fazer um depoimento sobre a época da prisão, porque tem essa discussão, existe tortura, não existe e tal. Nós fizemos um relato despretensioso e tal, falando um pouco do que abalou minha vida de estudante, de mãe, de filha e tal. E o que eu achei engraçado na época é que teve vários comentários: ah, é importante, não é importante, gostei, não gostei e tal. E uma mulher fez o seguinte comentário, como se ela tivesse assim acabado de descobrir a coisa fundamental para ela ser absolutamente contra os presos políticos e tal. Ela falou: gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a senhorinha de cabelos brancos estava lendo um texto. Então isso não vale nada. Ela estava lendo um texto. É risível, né? Uma pessoa ter opinião sobre uma coisa tão séria em cima de um desconhecimento total que sempre, mesmo as pessoas que ela adora na Globo e tal, quando elas falam, estão lendo um texto, né? Isso é básico, né? Então eu conto essa história porque eu acho que o que me preocupa enormemente na história desse país é que 70% da população não sabe um texto básico, não sabe uma história básica, não sabe, 70% não sabe como é que esse país surgiu, como é que foi, como é que aconteceu, por que é assim, por que ainda hoje o fulano de tal é filho daquele outro que é neto daquele e tal, e por que são essas pessoas que estão no poder e não o povo, né? Porque só diz: ah, a gente vive numa democracia, e democracia eu tinha aprendido que é o poder do povo. O que não tem na democracia brasileira é povo, né? O que não tem é povo. Então eu acho que a gente até hoje não chegou a ter realmente uma democracia, uma coisa onde o povo opina, onde ele sabe, onde ele discute. E também é uma coisa a se pensar, né? Que tem uma faixa da população, 30% da população, que está achando esse regime legal. E, portanto, hoje eu acho que o jornal mais de direita, o jornal mais conservador, mesmo esse jornal mais conservador, não consegue não falar das totais aberrações que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que a gente está vivendo em aberração. Aberração total, onde acabaram com a indústria, acabaram com todas as associações, acabaram com os sindicatos, acabaram com a aposentadoria. Todo dia eu me sinto um pouco mais lesada. Todos os dias estão lesando essa faixa da população. Então, é muito triste a gente conseguir estar numa pandemia onde nada está programado a nível de vacina, a nível do que vai acontecer. Vai haver mais casos. A gente está com quase 200 mil mortos. É uma coisa, é um montante razoável, né? Muito grande de mortes. Esse governo que não existe, não tem. Se você quer saber, hoje eu quero saber o que vai acontecer, qual é a vacinação que está programada e tal.
Eu vi, por exemplo, eu ouvi esses dias, no dia 31, o presidente da Argentina fazendo um comunicado aos argentinos, fazendo um relato do que foi feito, o que se conseguiu, em todos os níveis. No nível de industrialização, no nível de melhorar a situação econômica, na questão de melhorar a educação e na questão que a gente está vivendo, que é o que todo mundo está preocupado, que é a questão do Covid. Como é que a gente vai sair dessa? Né? Como é que o país se preparou? O país não se preparou. Não existe preparação nenhuma. Não existe. A gente ouve essas histórias, parecem até histórias de horror. De repente, nós estamos em janeiro de 2021 e a gente não tem uma programação de vacina, a gente não tem nem agulha, nem algodão, nem... É uma coisa inimaginável. Como é que a gente pode como é que a gente pode repensar esse país dentro dessa falta absoluta de responsabilidade? As pessoas eleitas são absolutamente irresponsáveis. E o que esse governo fez de imediato, ao ser eleito, foi tirar todos os profissionais que tinham uma conduta impecável. Quer dizer, o prêmio da impecabilidade do trabalhador foi ele ser jogado na rua, porque esse governo não quer pessoas que são competentes. Ele quer pessoa que obedeça. Vamos deixar os pobres morrer, que obedeça. Vamos deixar os velhinhos morrerem, que se obedeça. Não vai vacinar ninguém, que se obedeça. Então, a única coisa que esse governo quer é gente que obedeça essa coisa. Eu não quero nem usar essa palavra, loucura, porque a loucura tem um lado bom. A loucura é um momento onde você se julga capaz de fazer coisas e muitas vezes você produz coisas muito boas. Não é loucura, é um projeto. É um projeto de morte. É um projeto de morte das pessoas, de todas as pessoas que não interessam. 70% da população não interessa, entendeu? Não interessa. É gente que reclama, é gente que quer isso, que quer aquilo e tal, que morram os jovens, que morram os velhos, que nem nasçam as crianças, contanto que não seja aborto, porque aborto não pode. Aborto, sabe, aborto mexe com a coisa. Agora, criança de 8 anos, bala perdida, isso tudo pode, tudo pode. Então, eu acho que a gente estava num caminho que, com alguns erros e muitos acertos, a gente estava fazendo desse país se encaminhar para ser uma nação de pessoas que discutem o seu presente, o seu passado, o seu futuro, que olham para frente para não repetir erros e tal. E não é nada disso. Esse governo quer passar por cima, já passou por cima de tudo, né? Todo dia a gente perde. Todo dia você perde um pouco ou muito do que esse Brasil foi. Então, eu acho que a pandemia, pelo menos, poderia nos trazer uma reflexão coletiva para a gente conseguir saber o que nós queremos, entende? Como é que a gente vê ditadura, como é que a gente vê tortura, como é que a gente pensa, né? Como é que a gente pensa que um país se constrói dessa maneira? Um país se destrói dessa maneira, não se constrói. Ninguém consegue construir nada com
tortura. Ninguém consegue construir nada tirando a liberdade das pessoas. Isso são condições mínimas, está na regulação dos direitos humanos. Hoje é isso, a esquerda sempre quis e sempre quer, é isso, os direitos básicos e que tá nas instituições, está na lei. Nós queremos que a lei seja obedecida. Nós queremos que a democracia, que é o poder para o povo, a gente quer isso, que o povo tenha poder. Poder de optar se ele quer que comprem. Acabaram de comprar um submarino, uma coisa que eu nem sei o que é, um tanque de guerra. Para quê? Para que serve isso nesse momento que a população está precisando de comida? Entendeu? Então eu acho que está na hora da gente aproveitar, ouvir o que as pessoas querem e a gente tentar juntos, só juntos é que a gente vai conseguir fazer isso, juntos a gente caminhar para finalmente o Brasil cumprir o seu destino de nação, de ser uma nação, e nós todos irmos nos tornando cidadãos, entende? Termos filhos, netos, cidadãos, só isso. A gente precisa virar gente, virar cidadão, optar por o que nós queremos desse país, entende? E parar de repetir essas palavras que o significado delas, o que é? Se você pergunta para alguém que fala, não, porque os comunistas iam tomar o poder, o que é o comunismo? Quem sabe? Quem minimamente tentou saber o que é isso? Gente, a gente tem que virar gente. Vamos nos dedicar a essa reflexão. Como que a gente vai se tornar gente num país que faz tudo para você ser um energúmeno? Que país a gente quer? Entendeu? Qual o país que a gente quer? Um país que você possa dialogar com o seu vizinho, dialogar com o seu professor, dialogar com o seu diretor, com o seu empregador, dialogar com a sua mulher, dialogar com todo mundo. É um país que a gente quer, é esse. Até os passarinhos concordam. E você? Que país você quer?